Imagine ser herdeira de um império, mãe de um futuro rei, esposa de um arquiduque e filha dos reis mais poderosos da Europa, e ainda assim, viver trancada como uma criminosa pelo resto da vida. Joana de Castela foi tudo isso, mas por quase 50 anos, ela foi silenciada, rotulada como louca e esquecida num convento. O que fizeram com ela não foi apenas uma injustiça, foi uma das traições mais frias da história. Nunca fui uma criança fraca, tampouco instável como alguns cronistas mais tarde gostaram de afirmar. Eu amava a música, estudava com dedicação e sabia que, mesmo sendo mulher, poderia ocupar um papel de liderança em um mundo dominado por homens. Mas minhas virtudes, ao invés de serem reconhecidas, foram lentamente transformadas em ameaças. Me tornei uma peça no xadrez político da Europa, e o jogo começou quando fui prometida em casamento a Filipe, o Belo, filho do imperador Maximiliano I da Áustria. Filipe era bonito, charmoso, e me arrancou suspiros desde o primeiro encontro. Eu, com pouco mais de 17 anos, me apaixonei perdidamente. Mas ele era frio, vaidoso e mais preocupado com o poder que com qualquer laço de afeto. Nosso casamento era um pacto entre reinos, não entre corações. Eu via nele um homem que me encantava e me afastava ao mesmo tempo, um misto de sedução e abandono que, aos poucos, começou a me desequilibrar. Os problemas começaram a se intensificar quando minha mãe, a rainha Isabel, adoeceu. Com a morte dela em 1504, herdei o trono de Castela por direito. Mas bastou isso para que a disputa por poder começasse. Meu pai não aceitava que eu governasse sem sua tutela. Meu marido queria o trono só para ele. E eu estava sozinha, cercada por pessoas que diziam me amar, mas tramavam pelas minhas costas. Começaram a espalhar que eu era instável, que chorava demais, que sentia ciúmes excessivos de Filipe, que desconfiava das intenções de todos. Mas como não desconfiar? Eu era traída por quem deveria me proteger. Meu pai exigia que eu o deixasse governar em meu nome. Meu marido, aos poucos, me afastava das decisões. E a corte murmurava que Joana estava ficando louca. O que chamavam de loucura era, na verdade, um grito por respeito. Um pedido por liberdade. O ápice desse desprezo veio com a morte de Filipe. A maneira como ele morreu ainda levanta suspeitas. Alguns dizem que foi febre, outros que foi envenenamento. Eu estava grávida, viúva, rainha, e mesmo assim, começaram a dizer que eu estava insana. Me acusaram de recusar o sepultamento do corpo, de andar com o caixão por noites a fio. Mas ninguém se perguntou se eu estava apenas desesperada, sozinha, em luto, sem ter em quem confiar. Aos poucos fui sendo isolada. Primeiro tiraram minha autoridade, depois meus filhos. Por fim, minha liberdade. Fui levada para Tordesilhas, para um convento onde passaria os próximos 46 anos da minha vida trancada, vigiada, esquecida. Ali, o tempo não passava. Os dias eram todos iguais. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém queria saber a verdade. Bastava dizer, ela é louca. E pronto. Isso legitimava qualquer prisão. Meu próprio pai autorizou o confinamento. Meu filho, Carlos, que se tornaria o grande imperador Carlos V, manteve essa ordem. Trancada, isolada, sem direito a dizer o que pensava, fui reduzida a uma sombra do que fui um dia. Mas nunca deixei de saber quem eu era. Rainha de Castela, mulher que amou. Mãe que sofreu. E prisioneira viva de uma conspiração familiar que fez de mim um fantasma da própria história. Os dias em Tordesilhas não começaram com gritos. Correntes ou escuridão começaram com silêncio. Um silêncio que ia se tornando cada vez mais opressor. As paredes do convento eram frias, úmidas, e as freiras que me cercavam não estavam ali para cuidar de mim, mas para me observar. Cada olhar, cada suspiro meu era interpretado como mais uma prova da minha suposta loucura. Pouco tempo depois da morte de Filipe, meu pai, Fernando, se aproveitou do luto para tomar as rédeas do trono. Disse ao conselho que eu não tinha condições emocionais de governar. Disse que minha tristeza era desequilíbrio. Que minha recusa em me separar do caixão do meu marido era um comportamento irracional.
Mas eles nunca quiseram entender que eu não chorava só por Felipe. Eu chorava por tudo o que ele representava. Meu último elo com o mundo. Meu último respiro de poder antes do colapso. Fernando voltou a governar Castela como se eu nunca tivesse existido. Me trancou em Tordesilhas e espalhou que era para meu próprio bem. E o mais cruel foi como tudo foi feito com aparência de cuidado. Mandavam criadas me servir, diziam que eu poderia escrever cartas, rezar, caminhar nos jardins internos. Mas tudo era controlado. Minhas cartas não saíam. Minhas visitas eram filtradas. Eu era mantida viva, mas invisível. Os boatos continuavam. Na corte me chamavam de Joana a Louca. Diziam que eu falava sozinha, que não tomava banho, que se recusava a ver a luz do sol. Algumas dessas histórias foram aumentadas, distorcidas. Outras, forjadas. E mesmo nos momentos em que eu gritava por justiça, tudo o que viam era uma mulher transtornada. Ninguém escutava o que eu dizia. Só se preocupavam em manter a versão conveniente da minha doença. E então veio o golpe final. Meu pai morreu em 1516. Pela lógica, eu deveria reassumir o trono. Mas o que aconteceu? Meu próprio filho, Carlos, que cresceu longe de mim, criado nas cortes flamengas, mal me conhecia. Ele chegou à Espanha com sede de poder, com ar de estrangeiro, e com a mesma intenção do meu pai, me manter fora do caminho. Disse ao povo que eu não estava bem. Disse que não me visitaria por recomendação médica. Que era melhor me manter afastada das decisões do Estado. A traição de um filho dói mais que a de um marido. Quando Carlos assumiu o título de rei e depois imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele se tornou o homem mais poderoso da Europa. E mesmo assim, me manteve trancada em Tordesilhas. Não por medo da minha saúde, mas porque sabia que, se eu reaparecesse, a legitimidade dele seria questionada. Eu ainda era a rainha legítima de Castela. Anos se passavam, décadas. Vi o mundo mudar pelas frestas das janelas. Ouvia sobre guerras, conquistas, tratados, tudo sem poder fazer parte. Recebia notícias desencontradas sobre meus filhos, e o que mais me machucava era saber que, para mundo, eu era apenas um nome entre parênteses. Joana, a Louca. Ninguém queria saber da minha versão. Ninguém queria ouvir a verdade. Comecei a me fechar. A falar menos. A confiar menos. Quem ainda se importava comigo? Os criados mudavam constantemente. Alguns me olhavam com pena, outros com desprezo. Eu era uma rainha sem corte, uma mãe sem filhos, uma mulher sem voz. E mesmo quando meus momentos de lucidez eram claros e frequentes, ninguém os reconhecia. Pelo contrário, diziam que era parte da doença. Como se minha sanidade fosse mais perigosa do que minha loucura. A tensão chegou a um ponto em que eu já não sabia mais em quem confiar. A qualquer momento poderiam me forçar a assinar documentos ou inventar mais mentiras para me manter ali. Eu não estava apenas presa. Eu era um obstáculo político. Uma ameaça viva. E os muros de Tordesilhas não eram feitos apenas de pedra. Eram feitos de medo, de ambição e de silêncio imposto. O momento mais cruel da minha vida não foi o dia em que me prenderam. Foi o dia em que entendi que ninguém viria me libertar. Lembro claramente. Era um fim de tarde em Tordesilhas, o céu tinha aquela luz pálida de inverno. E eu estava sentada junto à única janela do quarto que me deixavam usar. A madeira da cadeira rangia debaixo do meu peso, como se também reclamasse do tempo. Uma criada nova tinha chegado naquela semana. Jovem, silenciosa, com olhos escuros que evitavam os meus. Um dia, depois de me servir o chá, ela deixou cair sem querer um pedaço de papel dobrado na bandeja. Fingia que era um erro, mas eu sabia. Abri o bilhete com as mãos trêmulas. Era curto. Carlos está em Valladolid. A corte o pressiona, mas ele não virá. Por um instante, meu coração acelerou. Ele estava perto, a menos de 100 quilômetros de mim. Meu filho, o homem que poderia, com uma simples ordem, abrir os portões daquele convento e me devolver ao mundo. Esperei por dias. Organizei minhas vestes. Mandei que preparassem minha cela com flores como se esperasse uma visita. Andava em círculos.
Imaginava o som dos passos dele. Repassava mentalmente tudo o que diria quando o visse. Que estava sã, que era sua mãe, que merecia ver o sol. Mas ele não veio. Uma semana depois soube que tinha partido. Tinha deixado a região sem sequer mandar um mensageiro. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Naquela noite sozinha, rasguei o bilhete e fiquei olhando para as chamas da lareira como se quisesse desaparecer ali. Chorei como nunca tinha chorado antes. Não de tristeza, mas de certeza. Certeza de que tudo o que me diziam era verdade. Eu nunca mais sairia dali. Não havia guerra que me libertasse, não havia justiça para uma mulher que, mesmo sendo rainha, era tratada como um incômodo. Meu filho, minha última esperança, tinha me abandonado. E foi ali que a prisão deixou de ser só física. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Não gritei, não implorei, só me calei. Pela primeira vez entendi que ninguém lutaria por mim, que eu estava sozinha, realmente sozinha. O tempo me ensinou a sobreviver em silêncio. Anos se passaram, décadas, e eu continuei ali, trancada naquela cela de pedra, enquanto reis nasciam e morriam, impérios cresciam e entravam em decadência. O mundo girava sem mim. A cada visita esporádica de alguma autoridade, alguma criada nova, eu percebia que todos me tratavam como uma figura histórica, uma relíquia viva, quase um aviso do que acontece quando uma mulher ousa ter poder demais. Me via envelhecendo sem espelho. Me via esquecendo datas, rostos, nomes. A mente continuava lúcida, mas o corpo se desgastava. As mãos já tremiam. Os olhos já não enxergavam com clareza. E mesmo assim, não me permitiam liberdade. Até o fim, mantiveram a farsa de que eu precisava estar ali pelo meu bem. O mundo preferia me ver como louca, porque era mais fácil do que admitir que me enterraram viva. Pensei muito sobre isso, sobre o que significa ser chamada de louca. Se recusar a aceitar traições é loucura, então eu fui. Se amar profundamente é loucura, então eu fui. Se gritar por justiça, se querer ver os filhos, se não aceitar ser usada como peça de tabuleiro for loucura, então que assim seja. Mas sei que a verdade é outra. Eu nunca fui insana. Fui incômoda. Fui mulher em um mundo feito por e para homens. Fui mãe em um tempo em que os filhos pertenciam à coroa, não ao coração. Fui rainha, mas nunca pude reinar. E no fim, fui apenas alguém que incomodava demais para permanecer livre. Não guardo ódio de meu pai, nem de Felipe, nem de Carlos. Guardo tristeza, porque, no fundo, eles poderiam ter feito diferente. E não fizeram. Porque o poder sempre falou mais alto. E eu fui o preço a ser pago por ele. Hoje, quando fecho os olhos, me vejo criança em Toledo. Me lembro dos pátios, dos livros, das músicas. Ainda sou aquela menina que acreditava que podia mudar o mundo com a mente. Aquela que sonhava em governar com justiça. Essa Joana ainda vive em mim mesmo, que o mundo tenha feito de tudo para apagá-la. E se algum dia alguém escutar essa história, que saiba. Eu fui muito mais do que um título, muito mais do que uma alcunha cruel. Eu fui mulher, fui mãe, fui rainha, fui viva, mesmo trancada. E isso, ninguém conseguiu tirar de mim.